Olá, aqui é Andréa Volney, Pedagogia Quântica. Você já parou para pensar o que é esse campo de infinitas possibilidades? A gente escuta muito falar na física quântica, né? É um campo de infinitas possibilidades. Mas trazendo isso para o nosso concreto, para a nossa vida cotidiana, como é que a gente pode entender melhor essa questão? A física quântica estuda esse mundo subatômico, né? Então tudo que existe aqui nesse espaço, tudo aquilo que é concreto e também o que não é palpável, o que não é visível, é constituído por micropartículas. São micropartículas menores do que um átomo. São as partículas subatômicas. E quando a gente fala assim, campo de infinitas possibilidades, é aqui, é neste mundo invisível que existe tudo. Tudo já está disponível aqui. E o grande desafio é como é que a gente traz desse mundo de possibilidades para o nosso mundo mais concreto, mais palpável. Esse é um grande desafio, é um grande mistério. Então, para a gente entender melhor, vamos imaginar aí um marceneiro, por exemplo. Um certo dia ele tem uma ideia, a ideia de desenvolver uma cadeira inovadora. Quando ele teve essa ideia, ele foi lá no campo de possibilidades, ó, fisgou, tá aqui, fisgou, e isso se tornou uma ideia, um pensamento, que foi articulado com a emoção e com o desejo dele. E essa ideia, articulada com o desejo dele, fez com que ele cada vez mais pensasse, e essa ideia foi crescendo, foi se nutrindo. Ele começou a estudar, ele começou a planejar, porque ele realmente queria fazer uma cadeira diferente de todas as outras. Ele foi pesquisar material, ele foi ler a respeito sobre design, sobre cor, sobre funcionalidade. E aí ele foi pesquisar material, até que um belo dia, aquela cadeira que era uma ideia se tornou real. E é assim que acontece no nosso dia a dia com tudo. Eu trago isso no meu campo das ideias e se eu alimento adequadamente essa ideia até ela ganhar força para sair desse campo, eu consigo fazer com que ela saia da possibilidade e se concretize. Mas se essa ideia fica aí e eu deixo ela passar, é mais uma possibilidade que passou. E para a gente conseguir que essa ideia realmente se concretize, eu preciso ajustar o meu foco, eu preciso ficar focado naquilo e empenhar o meu corpo, o meu coração, o meu desejo e a minha mente naquilo que eu quero realizar. Deixa eu te dar um exemplo. Quando a gente vai, você decide, por exemplo, trocar o seu carro. E aí você observa um modelo, escolhe um modelo. E aí você começa a prestar atenção e a pesquisar sobre aquele carro, né? Se vale a pena você realmente comprar. E quando você sai no trânsito, o que você mais vê é aquele modelo que você escolheu. E você começa a falar assim, nossa, mas eu não sabia que tinha tanto desse carro no mercado. O que aconteceu? Você ajustou o seu foco, você começou a prestar atenção. Eu me lembro quando eu engravidei. Isso foi muito claro para mim. Eu encontrei, assim, no nosso dia a dia a gente quase não vê, né? Mulheres grávidas. Para mim, hoje em dia é muito raro encontrar pessoas grávidas. Mas quando eu engravidei, eu não precisava nem estar no consultório médico, nem numa lojinha de bebê, que eu encontrava mulheres grávidas. Então, o que aconteceu? A minha percepção, o meu foco se alterou. E aquilo vem pra gente com mais frequência. Então vamos levar isso lá para dentro da nossa escola. Qual o maior desejo do professor? O maior desejo do professor é que o aluno dele seja uma pessoa de sucesso, que essa criança possa desenvolver plenamente, cognitivamente, afetivamente, que ele saiba expressar as suas ideias. Professor, a maior satisfação é reconhecer que essa criança vai fazer bom uso daquilo que ele ensinou, né? Mas se esse é o desejo do professor, por que tá tão conflituosas as nossas salas de aula? Por que a gente não consegue criar esse ambiente tão propício, tão desejável dentro da sala de aula?
Porque essa ideia, ela não encontra esse foco. A nossa ideia está aqui, mas o nosso foco está em outro lugar. Então eu estou na minha escola, eu estou olhando para o menos, em vez de olhar para o mais. Eu estou olhando para o problema, eu estou olhando para aquela criança que tem dificuldade, para aquele problema que existe na escola, para aquela dificuldade do governo. Então, o meu foco está no problema. Eu não estou olhando para aquilo que eu simplesmente posso ofertar para o meu aluno para poder estimulá-lo, se não for em função de uma dificuldade ou de uma deficiência. Já viu? A gente fica assim, o que eu vou fazer de atividade para resolver essa dificuldade e aquela dificuldade do meu aluno? E se a gente tentar reorganizar essa ideia e colocar assim, o que eu vou fazer para criar um ambiente adequado para que todos possam expressar os seus potenciais? Vamos sair do foco do problema? Então, como tudo começa de um desejo, de um pensamento, para poder sair desse campo e ir para o campo concreto, eu vou deixar uma dica aqui para vocês experimentarem essa semana. Em casa, quando você estiver num lugar assim tranquilo, reserva um tempinho para você. Aí você fecha os olhos, respira, presta atenção como é que está o seu interno, o seu coração, o seu corpo, as suas ideias. E aí você se faz uma pergunta: qual é o meu maior desejo de professor? Deixa isso vir para você com muita clareza. Você pode até visualizar o semblante das suas crianças e ir desejando internamente todo esse sucesso para cada um deles, independente de ser qual aluno seja. Vai fazendo esse trabalho interno e vai observando aonde está o seu foco. Será que as suas ações na escola estão direcionadas para esse desejo? Então, durante essa semana, a minha sugestão é, observe isso. Quando você chegar na sua escola, preste atenção aonde está o seu foco. Aonde que está você está despendendo mais energia. É no problema? Ou é na solução? Ou é nas alternativas e nas possibilidades? Ok? Fica este questionamento. E aí, quando você realmente for focar nas possibilidades, busca isso. Isso tá aí, ó. Tá na internet, tá em todos os campos. E aí, quando você começar a buscar isso, você vai ver que essas informações vão chegando para você. Da onde você menos espera vai vir alternativas, porque você vai ter ajustado o seu foco. Vamos experimentar? Depois você me conta. Depois você me conta, eu coloco os comentários aqui. A cada semana eu vou trazer para você alguma reflexão. A gente vai pensar na gente, enquanto professor, e também ferramentas para a gente levar para o nosso aluno dentro da sala de aula, para ele também refletir sobre essas questões. E aí a gente vai crescendo junto. Tá bom? Um grande abraço, confiança quântica.